Olá pessoal, para você estar chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou Lisa Moura. Vamos então lá para mais um vídeo aqui no canal. E lembrando sempre que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, seu comentário e a sua sugestão de vídeo, que eu vou ficar muito feliz em responder para você alguma questão, alguma curiosidade que você tem aqui do país, então, ou da vida no exterior. Então, deixa aí a sua sugestão de vídeo, deixa aí a sua questão. E estou aqui, ó, no sofazão aqui de casa, porque eu estou com o ouvido atento, a orelha atenta, porque a Alice está brincando lá fora. Então, eu fico preocupada um pouco com ela brincando, então estou sempre de olho. Não aquela preocupação exagerada, mas é sempre bom você estar com um olho no peixe e o outro no gato, né? Assim, ó. Você já sabe que ela está em casa sim, está brincando, então hoje ela também não vai aparecer no vídeo. Vocês têm me cobrado que está sentindo falta da Alice aqui nos vídeos, então é por isso. Ela está brincando lá fora. Eu aproveitei, coloquei roupa na máquina, estou dando um jeito na casa e vim aqui gravar esse vídeo rapidinho para vocês, falando justamente sobre a educação dos filhos em outro país, a educação de um filho gringo, né, de uma gringazinha, de uma pequena Suíça. Levando-se em conta as diferenças culturais, já que eu sou uma brasileira e marido é um típico suíço, mas a base da educação que nós damos para a nossa filha, que eu acredito que seria o certo para todo mundo seguir a mesma linha de uma pessoa, criar uma pessoa para o mundo com valores de família, valores de respeito, valores de um cidadão que respeite as leis, que respeite ao próximo, que respeite a família, que goste de trabalhar, né? Porque vai chegar o momento que aquela criança vai criar suas asas, vai ser um adulto e o mundo custa, né? Para poder você querer ter alguma coisa, algum luxo, ou você querer se vestir e comer, você tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Então, essa linha básica, né? Essa base de educação que Maridon e eu temos, e eu acredito que a maior parte das pessoas tenha também, não só aqui na Suíça, ou os suíços, como também no Brasil, e seria o correto no mundo todo também, né? Criar cidadão com essa consciência de respeito, respeito ao próximo, respeito à família e de valores, né? E é assim que nós criamos a nossa filha. Vai ela poder crescer e se tornar uma adulta que vai encarar o mundo do trabalho, que vai encarar a sua vida adulta com muito respeito, muita responsabilidade. E as outras diferenças, Lisa, cultural, religiosa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, vou tentar, sempre falo que eu tento colocar e às vezes eu esqueço, mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a decisão de termos escolhido, discutido a religião da minha filha. Então, eu sou protestante, né? Eu sou cristã evangélica, Maridon é um católico não praticante. Decidimos a escolha da religião, qual religião que a Alissa iria seguir, a minha, do pai ou as duas antes de casar, porque o combinado não sai caro, né? O acertado não sai caro. Acredito que no momento quando você vai se casar, tem coisas que você tem que discutir antes de se casar. É dinheiro, é religião, é tudo antes de se casar, né, gente? Para depois não ter aquele atrito. Então, o combinado não sai caro. Para mim, seria importante a minha filha seguir a minha religião evangélica, protestante, para o maridão a única coisa que ele pediu era que eu falasse de Deus para minha filha, que era importante ela ter fé em Deus, e foi assim que a gente fez, né? Eu sabia que depois de casada poderia ter influências, né, externas sobre a decisão do maridão. A minha sogra, ela ficou muito triste da Alissa não se batizar na igreja católica, ela tentou influenciar-nos um pouco, mas aí viu que não daria certo mesmo, então foi tudo ok também para ela. E pro maridão, claro, se ele depois decidisse, ai não, vamos batizá-la na igreja católica, é claro e evidente que ele, como pai, teria direito sim, eu não iria criar um atrito no meu casamento, no meu lar, por um pouco de água na cabeça, né, que seria o batismo da Alicia, né, na igreja católica. Então, ele, como pai, teria todo o direito, sim, até hoje. Se ele fala, não, quero que a Alicia faça a primeira comunhão, é claro que eu vou apoiar o maridão, sim, porque ele é pai e ele também tem direito. Eu não vou, combinamos antes de se casar. Não, gente. É claro que ele, como pai, ele tem direito, sim, a decidir a mesma coisa que eu. Então, ela vai batizar na católica e vamos, então, para a igreja evangélica também.
sem problema nenhum. Isso para mim não seria um problema que eu traria para o meu casamento, uma crise por causa de religião. A Alissa, ela é protestante, ela segue a aula de protestante na escola, que na escola a partir do 3º ano, que seria a primeira série aí no Brasil, a antiga primeira série, primeiro ano primário na escola. Começam as aulas de religião e antes, já na matrícula do jardim de infância, você opta lá a religião do filho, qual que ela vai seguir, qual o ensino religioso que ela terá na escola, e a Alícia segue as aulas de protestante. Na sala dela é somente a Alícia e mais uma menininha, tá? Na aula de protestante. Numa turma de 22 alunos, tem aqueles também que segue, né, o catolicismo, então tem a aula de religião católica, e tem aqueles outros que não seguem religião nenhuma e não vão na aula de religião nem católica nem protestante. Ou não segue ou professam uma outra fé, que seria, tem alguns que são muçulmanos. Já falei algumas vezes aqui no canal, né, explicando um pouco como é o processo de ensino aqui na Suíça e o costume dos jovens aqui no país. É bem cultural, a criança depois, né, cresceu, virou um adulto, está trabalhando, acabou a aprendizagem, começou o trabalho, arranjou primeiro um emprego, já procura um apartamento para morar, um estúdio, né, que é uma kitnet, ou vai morar com um amigo, ou vai morar com uma namorada, com um namorado. Eu e maridão discordamos um pouco. Os filhos do maridão, né, os meus enteados, um saiu de casa com 20 anos, e o outro saiu de casa com 21 anos. O de 20 foi morar sozinho e o de 21 anos foi morar com a namorada. Talvez aí nessa, não sei, aquele lado super protetor que as mães brasileiras têm. Desde cedo eu converso com a Alícia não sobre essas coisas, mas a importância do estudo, a importância de ter boa nota, porque com a boa nota vai para a universidade. E para poder ir para a universidade vão as pessoas bem inteligentes, que se dedicam, porque contam a nota desde o jardim de infância, né? Vem um dossiê da criança para poder ir avaliar as notas para o 2º grau, né? O ensino médio, para depois ver as chances dessa criança aí, esse adolescente, ir para a universidade. Então, já converso sobre isso com a Alícia, porque a gente, desde agora, já tem poupança para a Alícia para quando ela for fazer os seus estudos maiores, né? Que tem que pagar. A universidade aqui na Suíça, apesar de ser universidade pública, né? O prédio é público, lá é público, mas tem que se pagar, acho que é de 6 em 6 meses, ou é de 4 em 4 meses, uma coisa assim, eu não lembro bem, porque não cheguei ainda nessa época, né? Não vivenciei essa experiência. Se paga um valor, uma taxa lá, um montante para poder ter acesso à universidade. Então, isso eu sei que tem. E como dura o que? Um estudo universitário, 4 anos, então já desde já a gente faz uma poupança para a Alícia, já contando para quando ela for para a universidade, que eu sonho sim, minha filha, chegar aos estudos superiores, né? A chegar ao ensino superior. Eu, na minha família, da parte da minha mãe, eu fui a primeira a entrar em uma universidade pública. Então, isso me deixa muito orgulhosa de eu ter chegado ao estudo, né, ao ensino superior. E eu sonho, sim, minha filha um dia também ingressar em uma universidade, já que ela está aqui, já que ela tem um leque de oportunidade que eu não tive. Apesar de eu ter ido para uma universidade pública, eu tive que pagar pré-vestibular, que na minha época era pré-vestibular, eu fazia cursinho, estudava sábado, estudava domingo. Então, aqui é um pouco mais diferente, fica como se fosse um pouco mais leve, né? Claro que tem que estudar, mas o percalço é um pouco mais suave, porque ela já tem uma educação de base, uma educação do jardim, né? Que começa aqui no jardim de infância com 4 anos de idade. A Alícia fez o maternal, né? Com 3, 4 anos de idade, ela estava no maternal. Já foi um caminho, a diferença de estudo já é bem diferente, gente. Em relação aos materiais que tem acesso na escola, é muito diferente da realidade que eu tive no Brasil, apesar de eu ter sempre estudado do primário, na minha época era primária, até o 2º grau em escola particular. Então eu vejo a escola particular que eu tive com a escola pública que minha filha tem aqui na Suíça, eu vejo a diferença. E como eu também trabalho ligada com a escola pública aqui na Suíça,
Eu vejo a diferença, eu vejo o material de estudo, eu vejo a sala de aula, aquela riqueza de conteúdo, de material. Não que é muito caro os materiais, não, os livros, os aparelhos, é muito diferente. Eu vejo que seria a educação que eu queria ter tido também. Não que minha mãe tenha falhado em alguma coisa na minha educação, não. Minha mãe sempre foi muito maravilhosa com a criação das filhas. Mas eu vejo naquela questão, eu falo super protetora. Super protetora, exemplo, se no Brasil tivesse neve, a minha mãe nunca queria deixar eu ir para a escola, subir a montanha, pegar o teleférico, né? A cabininhazinha lá, subir a montanha para descer a montanha esquiando sem nunca ter colocado esquis no pé antes de ir para a escola, porque provavelmente meus pais não iriam saber esquiar se eu morasse no Brasil. Então, tirando por mim, que eu não sei esquiar, já tentei, mas eu não dou certo, eu sou muito descoordenada. Minha mãe nunca queria deixar eu subir a montanha para poder, num passeio com a escola, numa aula de educação física, para poder esquiar. Minha mãe não me deixava ir nem no Jardim Botânico no Rio de Janeiro com a escola. Então, eu nunca fui em um passeio da escola. Esse é não é um trauma que eu tenho. Hoje em dia eu fico rindo. Mas quando eu era pequena, quando eu estudava, eu ficava triste de não ir no passeio da escola. Então, aqui eu deixo minha filha ir para a floresta com a escola. Minha filha vai esquiar com a escola. Então, essa liberdade, essa autonomia que se tem na educação dos suíços, eu acho muito bacana. Então, isso eu apoio o Maridon sim. A gente se coaliza mesmo em criar nossa filha assim, porque Maridon teve esse tipo de educação. Ele deu essa educação para os filhos. Meus enteados, eles saltam de asa delta, não, como que fala? Parapente. Os meus enteados já escalou moleson. Um deles já escalou moleson de rapel. Como que fala? É escalada, né, gente, né? Subiu lá com aqueles negócios, subindo em cordinha no moleson, que é a montanha, é o símbolo do Cantão de Fribourg, é o moleson, que é uma estação de esqui. Então ele já subiu lá escalando e então essa parte assim é uma coisa que eu tenho um pouco de medo. Tanto que esse meu enteado que escalou, os dois saltam de parapente. Então eles nos deram de presente um salto de paraquedas, não, um salto de parapente. Eu não fui, gente, até hoje. Tenho que tem. Eu estava grávida da Alicia quando eu ganhei. Olha, eu estava grávida da Alicia, eles não sabiam ainda que eu estava grávida, que a gente estava tentando, ganhamos em dezembro, em janeiro eu descobri que eu estava grávida. E eu e o marido, a gente nunca foi saltar de parapente, mas ele deixa os filhos livres, né? Pra poder saltar lá de parapente. Então, um pouco disso eu tenho um pouco medo, mas essa coisa, autonomia de ir fazer, se propor a fazer algo, então acho isso muito bacana na educação. Não que os brasileiros não se proponham a fazer algo, mas eu falo assim, do modo geral, de uma educação um pouco mais independente, mais autônoma. Então, não, eu faço as minhas coisas sozinho, sei me virar, fazer as coisas sozinho. Saí da casa dos meus pais, eu tinha o quê? 35 anos para poder casar com o maridão, gente. Então, eu não sabia nem cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com o maridão. Minha mãe fala com meu marido até hoje, você fez realmente um milagre, porque com tentei com mais de 30 anos que ela aprendesse a fazer alguma coisa, ela nunca aprendeu. Eu só sabia fazer suflê de cenoura, gente, aqui quando eu casei. Faço até bolo hoje em dia. E eu acho sim que eu e o maridão estamos no caminho certo com a nossa filha, porque a Alice ela é uma menina super destemida. A Alice ela tem uma autonomia que eu não tinha nem quando eu era adolescente. Ela se dispõe a fazer as coisas. Vocês veem aí nos vídeos, ela tá sempre querendo fazer alguma coisa. Vamos para caminhadas, ela tá lá, nos acompanha e sempre feliz em participar e ser ativa em várias coisas. A Alice ela joga xadrez. A Alicia monta rápido um quebra-cabeça que ela ganhou hoje. Ela é uma menina muito desenvolta, com uma criatividade, meu Deus. Ela discursou no casamento dos irmãos, do mais velho e do segundo irmão dela, o mais novo, de 28, 29 anos. Ela discursou no casamento dos dois, no meio dos convidados, 100 pessoas no casamento. Ela pegou o microfone e fez um discurso. Eu, na universidade, quando fui fazer a apresentação do meu primeiro seminário, eu tremia como uma vara verde. A Alicia com
5 anos, ela discursou no casamento do irmão, com 6 no casamento do outro irmão. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito na minha filha. Nem era com 5, ela estava com 5 anos. Isso é uma coisa que eu admiro muito na minha filha. Ela é uma menina muito corajosa, aventureira. Admiro muito isso, essa coisa dos suíços apoiarem os filhos e criarem para a vida, não ficar aquela coisa meio presa que a gente tem na educação no Brasil, aquele medo de deixar nossos filhos, mesmo pequeno, a se aventurar, até quando tá grande, né? Prendendo o filho um pouco, não, medo, medo, medo. Até compreendo pelo tipo de risco social que se tem no Brasil, né, gente? É claro que aqui tem uma liberdade maior, os riscos são menores externos, né? Em relação a muita coisa. Então, no Brasil, até quando eu era pequena, os riscos não eram nem tanto assim, né? Hoje em dia, que as crianças vivem até um pouco mais presas. Crio a Alicia meio longe de jogos eletrônicos. A Alicia, sim, tem o tablet dela, mas a Alicia tem o quê? Tem 2 meses que ela não pega no tablet. A última vez que ela brincou com o tablet, a gente tinha ido para por nossas férias no Tessan, que levamos o tablet para ela. Mas é muito raro você pegar o tablet para poder brincar. A Alicia, quando ela bota alguma coisa no YouTube, ela coloca para poder escutar música, para poder aprender alguma coreografia, para poder aprender alguma bricolagem, como fazer um desenho de um gato, como montar uma caixa, como montar uma casinha para o gato, que agora é tudo gato, né? Então, essas coisas que ela gosta de ver. Charada, coisa de perguntas e respostas, ela coloca para poder assistir, para poder ela ver se ela sabe responder alguma coisa. Então, eu crio minha filha um pouco longe de jogos eletrônicos. Ela tem muitos brinquedos de construção para ela construir, desenhar, pintar, decorar com purpurina, com areia colorida. Então, essas são as coisas que a Alicia tem. Bijuteria. Então, esse é o estímulo que eu dou para minha filha, que nós damos para minha filha, né? Para nossa filha. Celular para Alice, a gente pensa em dar para ela somente quando ela for para o ensino médio, né? Para se comunicar, se acontecer alguma coisa. Resumindo, não tem aqueles atritos em relação à criação da nossa filha por ela ser suíça, morarmos na Suíça e com mãe brasileira. Não. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando que tem aquela dificuldade com a criação dos filhos porque mora na Suíça, aqui é assim, é assado. Eu não, eu levo tudo como enriquecimento. Para mim é uma riqueza minha filha ter essa mistura de nacionalidade brasileira, suíça, e é uma riqueza eu poder contribuir com o meu lado brasileiro na educação da nossa filha. E claro que seguir um pouco mais a linha suíça, porque moramos na Suíça e querendo ou não, minha filha tem que se enquadrar no mundo social que ela vive aqui na Suíça. Para mim, eu vejo isso como mais lógico. E também, isso tudo, gente, foi conversado antes de eu me casar, tá? Vamos, como que é? O que que você acha da construção de uma família, educação de filhos? O que que você acha? Então, isso tudo foi antes de nos casarmos. Então, não tive aquele atrito com o marido, não, porque foi conversado antes do casamento, educação de filhos. Às vezes, eu acho que as pessoas pecam nisso também, de não se conversar sobre criação de filhos, sobre dinheiro, sobre a vida antes de se casar. Não, gostou, namorou, casou. Então trazem, às vezes, pequenas surpresas com o decorrer dos anos. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquecendo que eu estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Deixe seu comentário, seu joinha, compartilhe esse vídeo. Aperte aí o sininho das notificações para você ser avisado de quando entrar vídeos novos aqui no canal. Então, beijo pessoal, fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.